Olá, a pergunta que eu mais recebo aqui todos os dias é: Maurício, qual o computador que eu posso comprar para trabalhar com 3D, com arquitetura, sem travamentos, sem lentidões? Então, o vídeo de hoje é sobre desktop. Eu já fiz um vídeo sobre notebook, está aqui no meu canal, é um vídeo só sobre notebook, mas esse vídeo é específico sobre desktop. Eu sou Maurício Camargo, trabalho com maquete eletrônica há 12 anos. A minha missão é ajudar arquitetos, engenheiros civis, design de interiores e apaixonados por 3D e maquete eletrônica a renderizarem com qualidade, rapidez e praticidade. Então vamos aqui agora para a tela do meu computador para a gente ver tudo o que vai ser abordado nesse vídeo. Então a primeira coisa que a gente vai ver nesse vídeo é o objetivo do vídeo. E qual o objetivo desse vídeo? É ajudar arquitetos, engenheiros civis, designers de interiores e artistas 3D a adquirirem desktop adequado para trabalhar com arquitetura de acordo com a condição financeira de cada um. Isso é muito importante, porque cada um tem uma condição financeira. E quando a gente vai adquirir um computador, a gente tem ali um valor mínimo, que a gente vai falar sobre isso, e se tratando de computador, o céu é o limite, tá? Quanto mais você puder investir, mais desempenho você vai ter, mais conforto você vai ter e mais tempo vai demorar até que você precise trocar ou fazer algum tipo de upgrade. E para quem não é esse vídeo? Então esse vídeo aqui não é para gamers, entusiastas de hardware e usuários avançados que estão esperando muita informação técnica de cada peça, a qual clock disso, qual é os CUDAs dessa placa aqui. A gente não vai falar sobre isso. Se você quer saber sobre isso, vá em canais de tecnologia. Aqui o objetivo é ser prático para que eu possa te orientar de forma didática, de forma prática, para que você possa adquirir o teu computador com segurança. Agora, o que vamos abordar exatamente nesse vídeo? Então vamos lá. Quais as vantagens da gente optar por um desktop? A gente vai falar sobre isso. Os Macs, eles são adequados para trabalhar com maquete eletrônica 3D de arquitetura, configurações ideais para cada condição financeira. Então a gente vai ver aqui, de acordo com a condição, pessoas que têm 3.500, pessoas que têm 6.000, pessoas que têm 7.000, pessoas que têm 15.000, a gente vai ver configurações adequadas para cada bolso. A gente vai ver aqui também onde comprar com segurança e confiabilidade. Isso aqui faz toda diferença, tá? Então isso aqui é muito importante. O local o qual você vai comprar, se é online, loja física, se compra ele montado ou vai comprando peça por peça para economizar, coisas que falam por aí, a gente vai abordar sobre isso também. Processadores Intel ou Ryzen? Essa é uma pergunta que eu recebo aí quase todos os dias, tá? As pessoas, eu compro o i7 ou compro o Ryzen 7, a gente vai ver aqui na minha visão qual o melhor, tá? Placas de vídeo, Nvidia ou AMD? Qual que eu compro, Maurício? Estou em dúvida aqui, tem muitas. Se for Nvidia, GTX ou RTX? E as placas quadro, elas são boas para arquitetura? A gente vai ver tudo isso aqui sobre memória RAM, HD e SSD. A gente também vai abordar algumas coisas, algumas particularidades sobre placa-mãe e fontes também, tá? Então, para a gente iniciar, a gente vai abordar aqui as vantagens de optar por um desktop, tá? Então, a primeira vantagem, ele é mais barato, você vai pagar mais barato pela mesma configuração que um notebook. Então, se fosse um notebook nessa mesma configuração, né, você ia pagar mais caro. Então, é o preço da locomoção, da opção de você se locomover, dessa comodidade que tem de você pegar o notebook e levar ele para qualquer lugar. O desktop você já não consegue fazer isso, mas você vai pagar muito mais barato, tá? Agora aqui, a segunda vantagem que para mim é a principal, tá? Que é a possibilidade de upgrade de placa de vídeo. Hoje em dia, a gente está trabalhando com um sistema de renderização em GPU, eu vou abordar sobre isso daqui a pouco, e usa-se muito a placa de vídeo. Principalmente nos notebooks, a gente vê que quanto mais quanto melhor for a placa de vídeo, mais caro ele vai ficando. Ele podendo até dobrar de valor conforme a gente tem aí mais 2 GB de placa de vídeo. Então hoje a placa de vídeo é um dos principais componentes, se não o principal componente do computador. E no desktop a gente tem a possibilidade de fazer upgrade de placa de vídeo. Eu compro hoje um computador com um Ryzen 7, com um i7, daqui a 6 anos eu vou lá, tiro a minha placa de vídeo, coloco outra mais potente, eu continuo com uma boa máquina. Coisa que no notebook a gente não consegue fazer. Então o notebook, você compra ele, você usa ele por um determinado tempo, por anos,
Daqui a pouco, se você precisar de uma máquina mais potente, você vai ter que comprar outro notebook. E a terceira aqui, né, em configurações top de linha, um desktop de 10 mil reais, se for um notebook, ele vai custar 20 mil reais. Tá? Então a gente vê aí, isso aí até casa com o primeiro item. Se eu tiver um notebook top de linha, ali para eu ter um notebook com uma RTX de 2080 Ti, com um bom processador, um i7, com um bom HD, enfim, ele vai custar muito caro. Coisa que no desktop isso pode sair pela metade do preço. Então, quanto mais top for a configuração de um notebook, pode ter certeza que em relação ao desktop ele pode chegar aí ao dobro do preço. Então é uma vantagem. Agora tem as desvantagens também, né? A desvantagem é a inviabilidade de locomoção. Você não tem como, é inviável você se locomover com o teu desktop. Então, o que vai te atender depende do perfil de cada pessoa. Se você precisa ir para a faculdade, precisa atender cliente, precisa levar o teu equipamento, vai de notebook. O notebook vai te atender. Agora, se você tem um local fixo para você trabalhar, é muito melhor você ter um desktop e desfrutar de todas essas vantagens que eu citei aqui anteriormente. Então, agora chegou a hora da gente falar sobre as configurações, né? Quais as configurações adequadas. Porém, não tem como eu falar de configurações sem você saber qual sistema de renderização você trabalha. Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber o sistema de renderização que você trabalha na hora de você optar por uma configuração de desktop. Então, vamos lá. Qual o sistema de renderização? A gente tem hoje o sistema de renderização em CPU, C de casa, CPU e GPU, G de gato, GPU. Então o sistema em CPU é o qual trabalha o V-Ray, o Corona, onde a renderização ela é gerada pelo processador, tá? E na renderização em GPU, ela é feita na placa de vídeo. E é o sistema que é usado pelo Lumion, pelo Inkscape, pelo Twinmotion, onde a gente tem ali a renderização, ela é feita em tempo real, então não tem espera para renderizar, e ela é feita toda na placa de vídeo. Já a renderização em CPU, você tem aí uma espera para renderizar, dependendo do computador 30 minutos, dependendo até horas. Então essa é a grande vantagem da renderização em GPU. Atualmente eu uso a renderização em GPU, eu uso o Lumion. E com o Lumion eu consigo fazer renderizações externas de muita qualidade, consigo fazer renderizações internas também de qualidade, ele me permite fazer animações, e são animações com movimentos de objetos, isso é muito importante. Então as pessoas se movimentam, carros correm, enfim, a vegetação balança, a grama balança. Então a gente tem toda uma vida no nosso projeto, unindo isso à edição de vídeo, a gente coloca som, a gente coloca efeitos e a gente tem um poder de persuasão muito maior junto aos nossos clientes. E tudo isso que eu te falei agora é a renderização em GPU. Então quando eu vou pensar em montar o meu computador, eu vou pensar nele para o sistema de renderização em GPU, para que ele possa rodar o Lumion, para que ele possa rodar os programas em renderização em tempo real. Então você tem que saber qual você trabalha. Então se você trabalha com a renderização em CPU, V-Ray, Corona, você já vai ter que atentar um pouco mais para o processador. Em ambos os casos, a placa de vídeo é importante, porque a gente tem a viewport, a gente precisa colocar elementos ali dentro. Quanto mais elementos você coloca em ambos os sistemas de renderização, mais placa de vídeo vai exigir. Só que na renderização em CPU do V-Ray, do Corona, na hora de gerar a renderização, você vai precisar de um processador mais potente. Coisa que já não precisa tanto já na renderização em GPU do Lumion. Ali você vai ter que atentar para a placa de vídeo. Você vai precisar de uma placa de vídeo um pouco mais potente, caso você queira mais desempenho, mais conforto para trabalhar. Então essa é a diferença. Então isso é o que você vai ter que atentar na hora de você escolher a configuração a qual você vai trabalhar. Lembrando que agora o sistema de renderização, esse sistema em GPU usado pelo Lumion, pelo Twinmotion, pelo Inkscape, é o mesmo sistema dos games. É o mesmo sistema, onde a renderização ela é feita ali em tempo real, é o mesmo sistema. Então na hora da gente montar a máquina, ela vai ser uma máquina aos moldes de uma máquina gamer, para quem trabalha com sistema em GPU. Como hoje eu estou usando o sistema em GPU e é o que eu recomendo para arquitetos, engenheiros civis, design de interiores, porque ali você não perde tempo.
O Lumion, o Inkscape, o Twinmotion são programas que foram criados para o arquiteto, é diferente de outros programas que são usados em arquitetura. Isso é muito importante. E esses programas que são pensados para o arquiteto hoje estão rodando em GPU. Então a gente vai dar uma ênfase maior nesse vídeo para a renderização em GPU, que eu posso te falar com mais propriedade, que é o tipo de renderização que eu uso hoje com o Lumion. Então, resumindo, tanto eu quanto os meus alunos, nós trabalhamos com a renderização em GPU, renderização em tempo real, imagens em segundos e animações com objetos animados. Então agora a gente vai lá para a gente ver as configurações adequadas para esse tipo de sistema. Eu vou abordar também para o sistema em CPU, mas o foco do vídeo maior vai ser no sistema em GPU, que é o que eu uso atualmente. Então agora a gente vai para aquela velha pergunta que eu recebo, Maurício, qual a configuração ideal? Então você tem que ter em mente que a configuração ideal é aquela qual você pode pagar por ela, desde que ela atenda às exigências mínimas para que esse computador ele possa rodar sem travamentos e sem lentidões, tá? Então existe aí um piso de uma configuração para que você consiga trabalhar de forma confortável, que a gente vai ver agora. Então vamos lá. Quais são essas configurações mínimas? Para quem vai comprar computador agora, isso é importante. Isso é muito importante porque as pessoas me perguntam, Maurício, qual a configuração mínima? É diferente da configuração mínima que o programa exige e a diferença de configuração mínima para quem vai comprar a máquina agora. Então eu vou te mostrar isso na prática. O Lumion 8, muita gente usa o Lumion 8, ele exige processador no mínimo, processador i5, uma placa de vídeo de 2 GB e 8 GB de RAM. Então essa é a configuração mínima que o programa exige para rodar. Só que aí você fala para mim, Maurício, se eu quiser fazer o teu curso, qual a configuração mínima? É essa configuração mínima, se você for fazer meu curso. Agora, é diferente se você falar para mim que quer comprar uma máquina agora. Eu não vou falar para você comprar uma máquina com as configurações mínimas. Então, é diferente a configuração mínima para rodar o programa e a configuração mínima se você está querendo comprar um computador agora. Por quê? O ideal é que você compre um computador com uma configuração que ele vai te atender aí por alguns anos a mais. Então não vou falar para você comprar um computador com as configurações mínimas, certo? Então a gente vai ver aqui configurações as quais elas vão te atender aí por alguns anos. E se você instalar o Lumion 8 nessas configurações que eu vou falar aqui, você vai instalar e ainda vai ter uma folga aí de configuração para você poder rodar de forma mais confortável. Ah, beleza. Então qual é essa configuração? Então a partir do processador i5 ou Ryzen 5. Lembrando que na renderização em GPU, o processador ele é coadjuvante, ele é importante, assim como um coadjuvante é importante num filme, mas ele não é o principal é a placa de vídeo. E a placa de vídeo que eu recomendo você a comprar nesse momento, se você vai comprar um computador agora, no mínimo uma placa de vídeo de 4 GB, no mínimo. Se você comprar de 2 GB, você já vai estar comprando com a configuração mínima exigida para rodar o Lumion, isso não é bacana. Então o ideal é você comprar aí com pelo menos 2 GB aí de sobra. Então uma configuração aí, uma placa de vídeo de 4 GB já vai te atender bem, E 8 GB de memória RAM. Isso aqui é o mínimo para você comprar hoje, que fica viável para que você não jogue o seu dinheiro fora. Então isso é o mínimo que você vai poder investir numa máquina, uma configuração para que você não esteja jogando o seu dinheiro fora e consiga sim trabalhar de forma confortável, sem travamento e sem lentidões. Então eu acabei de falar aqui agora sobre a configuração mínima, mas depois eu vou falar sobre todas as configurações, mínima, média, topo de linha. Só que antes disso, é muito importante a gente saber onde comprar. E você vai entender que é muito importante eu saber onde comprar antes de qualquer coisa, porque isso vai influenciar na qualidade do computador que você vai comprar. Então, onde comprar, Maurício? Lojas especializadas, tá? Quando eu comprei o meu outro desktop em 2012, ainda não existiam as lojas especializadas. Aqui no Rio de Janeiro tem um lugar chamado Edifício Central, que tem peças ali muito... É o local mais barato do Rio de Janeiro. Então eu tive que ir lá comprar várias peças de forma separada. E assim eu economizei, beleza. Montei a minha máquina, só que depois a máquina começou a dar determinados problemas. E para a gente identificar, mesmo eu tenho uma experiência grande,
Lá na minha adolescência eu fiz cursos de montagem, quando existia, na época que existia, curso de montagem e manutenção de computador. Sempre mexi com computador, então eu tenho experiência em computação. Ainda assim, para eu identificar qual era a peça que estava dando problema, porque muitas vezes você tem que ter peça reserva para poder testar, é uma dor de cabeça gigantesca. Então, se eu tenho um conselho para te dar, não caia nessa de ficar comprando peça por peça em locais separados, porque alguém falou para você que você vai economizar, porque hoje existem as lojas especializadas. Elas vão te poupar uma dor de cabeça enorme. Eu quero deixar aqui bem claro que eu não estou recebendo um centavo de nenhuma dessas lojas aqui, nada contra quem recebe, quem é patrocinado. Eu acho que a pessoa tem mais é que ganhar dinheiro mesmo, mas eu não recebo um centavo delas. Inclusive eu posso citar várias aqui, porque eu não recebo de nenhuma delas, eu posso citar várias aqui e estou falando de forma imparcial, porque essas lojas merecem ser indicadas, porque elas fazem um serviço de qualidade. Então, as lojas que eu recomendo, Terabyte, Pichau e Kabum. Agora, indiscutivelmente, eu recomendo a Terabyte. Esse desktop que você está vendo aqui atrás, comprei na Terabyte. Tem vários alunos que já compraram na Terabyte. Inclusive, foram alunos que me indicaram essa loja. Comprei, gostei muito. Site bom, entrega rápida, bom atendimento. A Pichau também, eles têm uma boa entrega, a Kabum, só que a Terabyte ela tem um diferencial no site. Então o site da Terabyte é muito melhor para você entrar lá, escolher a tua máquina, fica tudo muito mais organizado, muito mais fácil de você localizar as máquinas. Ela tem um foco realmente nas máquinas, nos computadores. As outras lojas mistura tudo ali, placa de vídeo com processador, tudo separado no varejo. Aqui não, ela tem um foco grande nas máquinas, então fica muito mais fácil de você comprar nela. Só que aí você vê o que é melhor para você, se é na Terabyte, na Pichau, na Kabum. Fique à vontade também para colocar aqui nos comentários, caso tenha outras lojas às quais você possa recomendar aqui pra gente. E quais os principais benefícios dessas lojas especializadas? Os principais benefícios. Primeiro, elas têm os melhores preços. Não tem como lojas físicas, outras lojas, até o próprio edifício central, que é um edifício lá gigantesco, onde só vende peças de computador, não tem como disputar nos preços com essas lojas especializadas, porque o estoque delas é para atender o Brasil inteiro. Então elas compram um estoque gigantesco, elas têm os melhores preços, elas têm a melhor garantia. Então, se qualquer problema que der na máquina que você comprar, eles vão pegar a tua máquina, vão levar para poder ali consertar e vão te devolver essa máquina. Então, isso para eles é muito prejuízo. Então, pode ter certeza, eles vão te entregar uma máquina com a melhor qualidade de peças aí possível, porque eles não querem ter esse prejuízo. Então, isso faz toda a diferença na hora da gente optar o local o qual a gente vai comprar. Então, a qualidade dos componentes é muito melhor nas lojas especializadas. Então, uma vez que você comprar nas lojas especializadas focando em processador, placa de vídeo, memória RAM, HD, você não precisa se preocupar muito com a placa-mãe. Eles vão colocar uma placa-mãe de qualidade para você lá. Eles vão colocar uma fonte que condiz com as peças que estão lá dentro. Então essa fonte ela vai alimentar de forma adequada os componentes do teu computador. Então quando você opta por comprar numa loja especializada, você compra de forma muito mais confortável. Hoje a gente tem mais de 4.000 alunos só de Lumion, a gente sempre indica essas lojas especializadas. Eu nunca ouvi um relato de pessoas que tiveram problemas, que a máquina chegou e não funcionou, algum tipo de coisa. Claro que toda empresa vai ter algum tipo de problema isolado, mas a gente tem que olhar pelo lado positivo, que ela é uma loja realmente. São lojas aqui que fazem um atendimento de qualidade, entregam com rapidez e são lojas seguras. E raramente eu encontro alguém falar mal dessas lojas. Então, se você quer comprar, eu já estou te indicando aqui essas 3 lojas aqui, as quais você pode comprar aí com toda segurança, tá? Então agora você já tem as informações iniciais, você já tem uma segurança para comprar, mas eu também recebo a seguinte dúvida aqui. Maurício, pô, falaram para mim que o Mac é o suprassumo, eu fui lá, um primo meu me falou, um colega meu me falou, que ele é fã da Apple, e me convenceu, enfim, eu fui lá e comprei um MacBook maravilhoso, paguei caro nele, mas agora eu estou tendo dificuldades. O que você acha? Eu devo vender? O que você acha desse meu Mac? Eu conto ou você conta? Conta aí.
Bom, então se você comprou um Mac e quer trabalhar com maquete eletrônica, quer trabalhar com 3D, com qualidade, a minha recomendação é que você venda realmente seu Mac. Tô falando aqui para você, mas isso já aconteceu comigo. Hoje o meu Mac ele ficou com a minha filha, não uso mais. Todos os meus equipamentos aqui do escritório são o Windows. Então hoje, se você vai compra o Windows, tá? Computador Windows. O Mac, ele é um equipamento maravilhoso, é um equipamento excelente. Eu tenho iPhone, eu tenho iPad, eu sou fã dos produtos da Apple, mas para trabalhar com maquete eletrônica e 3D de arquitetura, o Mac, ele não vai te atender. Você pode, de repente, tentar instalar aí, fazer bootcamp. O Mac, ele não roda o Lumion, o Mac, ele não roda o 3ds Max, ele não tem o Revit, enfim. São várias limitações que você tem para rodar o Mac e ele não é um sistema adequado para a renderização em GPU. Isso é o mais importante. Então vai chegar um momento que ele não vai te atender. Então, se você já tem um Mac, a minha recomendação é que você venda. Se você ficar insistindo, você só vai perder tempo. Se você vai comprar agora, em hipótese alguma, compre Mac, compre Windows. Se você comprar Mac, você vai pagar mais caro por um equipamento, talvez até o dobro do preço, e ele não vai te atender com a mesma eficácia de um computador Windows. Isso para trabalhar com maquete eletrônica e 3D para arquitetura. Quero deixar bem claro isso. O Mac é um computador excelente para você trabalhar com design gráfico, programas vetoriais, edição de vídeo, beleza. Agora, para 3D de arquitetura, esqueça o Mac. Nesse momento, pode ser que lance algum modelo do Mac aí que venha atender também esse mercado. Mas nesse momento, vamos esquecer o Mac. Então agora a gente vai caminhar aqui focado em computadores Windows. Bom, então agora que você já decidiu pelo Windows, aí vem várias dúvidas. Uma delas é a placa de vídeo. Maurício, qual placa de vídeo? NVIDIA ou AMD? Então, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, depende, tá? Depende e eu vou te explicar por quê. Então, vamos lá. NVIDIA, desempenho e AMD, economia. Ah, como assim, Maurício? O jogo desequilibrou com a chegada das RTX da NVIDIA devido ao suporte ao Ray Tracing, tá? Então a primeira coisa é você saber o que é esse Ray Tracing. Esse Ray Tracing é uma tecnologia a qual ela simula a luz da forma como ela é no mundo real. E as RTX, elas têm esse suporte a essa tecnologia. Porém, é uma tecnologia que ainda não emplacou nos jogos. O Lumion ainda não trouxe essa tecnologia. O Escape está trazendo ela bem devagarinho. O Twinmotion falou que ia trazer. Então é uma tecnologia que ainda não emplacou, mas ela, uma hora ela vai emplacar. Uma hora essa tecnologia vai chegar também nos programas de arquitetura. E quais os benefícios dela? A gente tem as renderizações de forma mais realista. A gente vai ter reflexos mais realistas, transparências mais realistas, sombras mais realistas. Ainda não chegou... A Unreal já usa, só que ainda não chegou nos programas feitos realmente para o arquiteto. Sendo que uma hora vai chegar. E se você está comprando uma máquina agora, e se você for investir um valor mais alto na máquina, é importante que você compre e já deixe ela preparada para receber essa tecnologia que está vindo aí futuramente. E daí, quando a pessoa quer investir numa RTX, é uma dúvida gigantesca, porque a gente tem as RTX 2060 de 6GB, a gente tem a RTX 2060S, que é a 2060 Super, de 8GB, então a gente tem 2060 de 6GB e tem 2060 de 8GB, que é a 2060 Super. Tem a RTX 2070 normal, de 8GB, tem a RTX 2070 Super, que também tem 8GB, tem a RTX 2080, que também tem 8GB, e tem a RTX 2080 Ti de 11GB. Então a galera fica doida aí nesse mar de informações, mas fica tranquilo que a gente vai abordar. Eu vou falar qual a placa que eu recomendo, quais as placas que eu recomendo, que vai ser melhor custo-benefício dentro do teu orçamento. Então daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte, fica tranquilo. Tem uma grande dúvida também que as pessoas sempre estão me mandando, que é as placas quadro. Ah, Maurício, me falaram que as placas quadro elas são excelentes para renderização. E eu te pergunto, renderização de quê? Porque tem diversos tipos de renderização. Tem renderização de vídeo, enfim, tem diversos tipos de renderização. Tem renderização em GPU, renderização em CPU. Qual que essa placa quadro ela vai se encaixar? Então, as placas quadro, a gente tem que ter em mente que elas são caríssimas, porque elas têm o seguinte objetivo, tá? Elas foram desenvolvidas para laboratórios que usam cálculos de dupla precisão e não são adequadas
para a renderização em GPU, ou seja, adquirindo uma quadro, você vai estar pagando aí 10 vezes mais caro, correndo o risco de ainda ter um desempenho inferior. Lembra que lá atrás eu falei que o sistema hoje da renderização em GPU, o sistema do Lumion, do Enscape, do Twinmotion, ele é igual ao dos games? É realmente igual ao dos games. E não sou eu que estou falando isso. Quem fala isso é o site oficial da Lumion. Então, as GTX e as RTX, elas foram desenvolvidas para games, para o público game. Então, o ideal é você comprar uma GTX ou uma RTX. Hoje, o render de arquitetura em GPU usa exatamente o mesmo sistema dos games, certo? Eu estou lendo o que estava escrito aqui. Então, é isso. Então, se você for optar por uma quadro, você vai poder pagar, você vai pagar muito mais caro e ainda pode ser que você tenha um desempenho inferior. Então, eu te recomendo a comprar a GTX ou a RTX. No caso, se você quiser economizar, se o teu caso for lá aquelas placas econômicas lá de 4 GB, eu te recomendo a comprar a da AMD Radeon. A gente vai chegar nessa parte aqui também. Então vamos agora para as configurações. Agora a gente vai chegar na parte da Radeon. Então eu tenho aqui configurações econômicas. Então eu tenho a configuração econômica de nível 1, que eu considero a partir do processador Ryzen 5 ou o i5. Então, para a gente já matar essa dúvida logo do processador, Maurício, qual processador você me indica, a linha Ryzen ou a linha Intel? Eu posso te falar com propriedade que eu tenho os dois. Eu tenho tanto o Ryzen quanto o Intel. Eu tenho dois desktops. Um tem o Ryzen, o outro tem o Intel. Em termos de desempenho, falando na prática, não vejo diferença nenhuma, tá? Tanto o Intel quanto o Ryzen, eles vão te entregar um bom desempenho. A questão hoje, se você perguntar para mim qual que eu escolho o Ryzen. Tanto que a minha segunda máquina, a minha máquina hoje que é a principal, ela tem um Ryzen 7. Primeiro, questão de economia. Ela já vem com um cooler. Não sei se dá para você ver aí, ó, o cooler dela ali. Ele já vem com um processador e é um cooler belíssimo, RGB, todo iluminado. Ele já vem no processador e você já não vai precisar gastar com um water cooler. A minha outra máquina, eu tive que comprar o processador i7, tive que comprar um water cooler para poder resfriar esse processador. Já com o Ryzen eu não tenho essa preocupação. Eles já me entregam, aí essa linha da Ryzen, ela já me entrega já com o próprio cooler. Então, por questão de economia, hoje eu te recomendo o Ryzen. Mas se você quiser comprar o Intel, não tem problema nenhum. Se eu tivesse hoje que escolher somente um, eu escolheria o Ryzen. Mas de repente, numa máquina que eu venha adquirir ela toda montada e ela esteja lá com o Intel, eu vou comprar ela com o Intel também. Mas se eu tiver que escolher apenas um, eu vou escolher o Ryzen. Então, vindo para a configuração econômica, se eu for montar hoje um computador com placa de vídeo de 4 GB, a melhor opção, na minha visão, é a placa de vídeo da Radeon RX 570. Por quê? Não tem RTX, não tem placa de vídeo com suporte a Ray Tracing de 4 GB. Então, já que vai trabalhar sem Ray Tracing, eu prefiro a da Radeon. E vou explicar por quê, tá? Devido às sobras de fabricação e devido à queda... E essa sobra de fabricação devido à queda do Bitcoin. O que aconteceu? Teve uma época que o Bitcoin estava febre do Bitcoin e as pessoas tinham que minerar os Bitcoins. E o Bitcoin ele é minerado com placas de vídeo. Então o pessoal começou a comprar placa de vídeo da Radeon. E vai comprando. E a Radeon só botando para fabricar. De repente, o Bitcoin despenca. E daí teve agora essa sobra de placa de vídeo da Radeon de 4 GB. E são placas de vídeo de muita qualidade, ela tem a mesma qualidade da placa de vídeo da NVIDIA de 4 GB, mas ela tem um preço mais barato porque são sobras. Sobraram nessa leva aí por causa da queda do Bitcoin. Então, se o teu foco é economia, pode ir com a RX 570 da Radeon, você vai estar aí muito bem servido e você vai poder montar um computador aí tranquilo que já vai te atender por aproximadamente R$3.000. Dependendo da loja, se você for pechinchar ali entre a Terabyte, Pichau, Kabum, você encontra até R$2.500, você consegue montar um computador nessa configuração que eu tô te falando aqui, que é uma configuração que vai te atender para rodar o Lumion, para rodar o Revit, o ArchiCAD, qualquer programa aí de arquitetura, ele vai rodar com qualidade SketchUp. Então você já tem aí uma máquina a partir entre R$2.500 a R$3.000, você já tem uma máquina aí que você consegue sim trabalhar com conforto, sem travamento. Então agora a gente vai para a econômica de nível 2. Essa econômica de nível 2, ela vai com processador i5 ou Ryzen 5 com placa de vídeo GTX 1660 de 6 GB. Então a gente aqui
tem uma placa de vídeo de 6 GB, mas é uma placa de vídeo que não tem suporte ao Ray Tracing. Lembrando que o Ray Tracing ainda vai chegar ainda no Lumion, ainda não está emplacado. Então, e outra, você vai ter a oportunidade depois de trocar a tua placa de vídeo, cara. Então não fica com essa neura, eu tenho que acertar a placa de vídeo exata. Então essa placa de vídeo aqui, esse processador com essa placa de vídeo 1660 é uma excelente opção, tá? Você já vai ter uma placa de 6 GB que vai rodar o Lumion com muita folga e você vai estar adquirindo uma máquina aí com um valor extremamente acessível. Você consegue montar uma máquina em R$ 3.500 hoje com uma GTX 1660, uma placa de vídeo de 6 GB. Então é uma configuração aí que eu considero excelente custo-benefício. Então você anota essa configuração, daí você vai lá nos sites que eu te falei, enfim, é você que sabe. Então eu não quero... Maurício fala que só pode comprar em loja especializada online. Então se você tiver uma loja física aí da tua confiança, cara, não tem problema. O mais importante é você atentar para essas configurações. Bom, então agora a gente vai para a configuração de alto desempenho. Então eu tenho nível 1, nível 2 e nível 3. Configuração de alto desempenho de nível 1, processador Ryzen 7 ou o i7 com RTX 2060 de 6 GB e 16 GB de RAM. Você vai pagar aí aproximadamente R$5.000. Lembrando que todas aqui no alto desempenho já é com RTX, já tem suporte a Ray Tracing, ou seja, ela já está preparada para receber uma tecnologia futura. E a de nível 2, Ryzen 7 ou o i7 com RTX 2060 Super. Aqui eu botei de 6 GB, mas eu errei a digitação, é de 8 GB, tá? A RTX 2060 Super, ela tem 8 GB. E daí você já vê que a 2060 Super, por esses 2 GB a mais, já sobe um pouquinho aí, então você vai pagar um valor aproximado aí de R$6.200 por essa configuração. Daí a gente vem agora para a de nível 3, tá? Um processador Ryzen 7 ou i7 com RTX de 8 GB. Essa RTX de 8 GB, ela pode ser a 2070, 2070 Super, a 2080, 2080 Super. Então isso vai depender do orçamento que você tem aí disponível, tá? Então nas placas de 8 GB, nós temos diversas variações aí que confundem muita gente. Então agora a gente vai abordar o custo-benefício disso. Então eu tenho aqui a RTX 2060S, que ela custa aproximadamente, agora eu estou falando só o valor, o preço da placa de vídeo, isoladamente, para você poder decidir qual que vai ser o custo-benefício melhor. Então, RTX 2060 Super, eu tenho ela aproximadamente a 2.700. A 2070 de 8 GB, que não é a 2070 Super, então ambas têm 8 GB, aqui está na faixa de 2.800. Daí tem a RTX 2070 Super, que ela já aumenta e já vai para R$ 3.400. E tem a RTX 2080, então essas 4 aqui que eu estou falando são placas de 8 GB e daqui ela já vai para 4.500, então quase dobra o valor com relação a 2060 Super. E daqui eu tenho a RTX 2080 Super, que ela tem 8 GB também, né? E ela também está em torno de uns 4.500. Essas placas aqui, elas agora, a NVIDIA agora ela está se dedicando mais à produção das placas Super. Então você vai ver aqui essas placas aqui já meio que saindo do mercado e dando lugar às placas de vídeo Super. Hoje, se eu tiver que optar por uma placa de vídeo RTX, eu vou, independente de qual seja, se ela tiver 8 GB, eu vou de RTX 2060 Super. Porque ela tem praticamente o mesmo desempenho das outras, de todas essas outras aqui, de 8 GB. Claro que ela perde, sim, ela perde na 2080, perde, mas não a ponto de justificar esse aumento todo aqui do preço dela. Então eu hoje optaria por uma RTX 2060 Super. Aquela minha máquina ali, ela tem uma GTX 1080 Ti de 11 GB. Por quê? Eu comprei ela em 2018. Na época ainda não existia as RTX. Só que eu estou renderizando com ela, estou trabalhando com ela. Porque ainda não tem, a tecnologia do Ray Tracing ainda não foi emplacada, então eu estou usando ela. Na hora que eu tiver que optar por uma placa de vídeo, muito provavelmente por uma RTX, quando chegar o Ray Tracing, aí provavelmente eu vou optar pela RTX 2060 Super. Agora é diferente se você quiser ir para uma RTX 2080 Ti de 11 GB. Aí sim
você vai estar pagando aí por um valor que você vai receber por um desempenho mais alto que justifique. Mas mesmo assim, hoje uma RTX 2080 Ti de 11 GB, ela está num valor médio aí entre 7, 8 mil reais. Você vai achar placa de vídeo aí 1080 Ti também de 13 mil reais. Então, a partir de 7 mil reais. Hoje, dificilmente você vai comprar uma placa de vídeo a RTX 2080 Ti menos de 7 mil reais. Então, aí você tem que ver. Se você tivesse esse dinheiro para investir, beleza. Que aí você vai ter uma máquina topo de linha. Daí, ela com uma máquina que eu considere topo de linha para renderização em GPU, ela não precisa ter o processador i9. Porque a renderização em GPU, lembrando, o principal é a placa de vídeo. O processador ele é coadjuvante, ele é importante? É. Mas ela não vai usar todos os recursos, ela já não usa todos os recursos de um processador i7 na renderização em GPU. i9, você vai estar jogando dinheiro fora, porque ela não vai aproveitar os recursos de um i9. Agora, na renderização em CPU, se a pessoa usa o V-Ray ou o Corona, com certeza ela vai usar todos os recursos de um processador i9. Então vale a pena você investir. E aqui você vai pagar em torno aí de uns 10 mil reais, aqui aproximadamente aí uns 12 mil reais, dependendo do que você colocar aí na tua máquina, ela pode chegar a 15 ou a 20 mil reais, tá? Mas as configurações topo de linha nesse valor, a partir de 10 mil reais e aqui a partir de uns 12 mil reais, lembrando que o céu é o limite. Agora, uma outra pergunta que eu recebo com relação ao HD. HD ou SSD, tá? Então, se o teu foco é economia, você vai de HD, aquele tijolão normal. Se o teu foco é desempenho, vai de SSD. Tá? O SSD ele vai melhorar muito o desempenho do teu computador vai abrir mais rápido, os programas abrirão mais rápido, a transferência de arquivo dele é mais rápida. Então, se o teu foco é desempenho, vai de SSD. Se você quer economizar, compre o HD tijolo mesmo normal e depois você coloca um SSD. Quando você tiver uma condição financeira melhor, aí você substitui aí o teu HD ou usa só o HD tijolo normal para armazenamento e deixa o SSD para você instalar o teu sistema operacional e os seus programas. Uma outra pergunta também que me fazem muito é com relação a teclado, mouse e monitor, tá? Teclado e mouse usa da sua preferência. Não existe teclado adequado para maquete eletrônica ou para 3D, o teclado da tua preferência. Pega o teclado, vai numa loja, testa aí as teclas, a pegada das teclas, pegue o mouse tem que ser adequado para a tua mão, então são mãos diferentes. Então você vai sentir a pegada, não tem, esse mouse aqui é melhor para maquete ou não é. Eu recomendo os teclados da Logitech, os teclados e mouse que eu uso. Esse aqui é um mouse Logitech, meu teclado é um teclado Logitech. Hoje eu tenho um teclado aqui da Cyborg, essa é a marca aqui, ele é um teclado mecânico, mas ele é barulhento, mas eu gosto dele para digitar, ele é um teclado muito bom. Mas eu nem quero ficar te recomendando teclado, porque isso é muito pessoal, tá? É realmente muito pessoal. Então, qualquer teclado, qualquer mouse vai te atender. Com relação ao monitor, em breve eu vou fazer um vídeo completo com os monitores que a gente usa aqui, mas a princípio, se você quer um monitor de qualidade para você trabalhar, monitor Dell com tecnologia IPS. Então você já anota aí, você quer um monitor, se o teu foco é economia, qualquer monitor vai te atender. Se o teu foco é economizar, qualquer monitor vai te atender. Agora, se você quer investir um pouco mais no monitor, esse monitor aqui meu é da Dell, tecnologia IPS. Para mim é indiscutível a Dell com relação à tecnologia de monitores, tá? Tanto o design, o monitor ele fica muito bonito na tua mesa, nas costas, as costas do monitor, eles têm toda uma preocupação com todo o design, então para mim, monitor é Dell. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma matéria que eu fiz sobre monitores do meu blog, lá no meu blog eu vou deixar aqui, mas em breve eu vou fazer um vídeo completo com os monitores que a gente usa aqui, eu vou falar dos modelos específicos, mas eu tenho certeza que lá no blog já vai te atender com relação a isso, tá? E agora com relação à placa-mãe. Placa-mãe, existem milhares de modelos e ao comprar em uma loja online especializada, eles vão te oferecer sempre a placa-mãe de qualidade e modelo condizente com o seu processador. Por isso que é muito importante o local qual a gente vai comprar. Porque se você comprar a tua máquina montada numa loja especializada, eles vão te entregar ela funcionando. Eles testam a máquina todinha, então eles vão colocar uma placa-mãe de qualidade, porque eles não querem devolução, eles não querem manutenção, isso é prejuízo para eles. Então eles vão colocar para você uma placa-mãe boa, uma placa-mãe que condiz com o seu processador, adequada para o seu processador, então você tem menos dor de cabeça com relação
a placa-mãe. Mas se você for comprar, Maurício, minha placa-mãe queimou, eu quero comprar uma agora. As placas que eu tenho aqui são da Asus e da Gigabyte, tá? No meu outro computador, a minha placa é da Asus e esse aqui, a placa-mãe é da Gigabyte. Já tive também placa-mãe da Intel, não gostei muito. Então essas são as duas marcas que eu te recomendo se você for comprar separadamente, tá? Mas as lojas especializadas indicam outros modelos também, eles colocam outros modelos além desses que eu estou falando aqui para você, mas todos são de qualidade. E para terminar, a gente vai falar da fonte. Outro benefício também de você comprar na loja especializada, que eles vão colocar a fonte adequada para alimentar os componentes do teu computador. Mas se você não quer se preocupar, não quero me preocupar, Maurício, coloque uma fonte de 650, que é igual a que eu coloquei ali naquele meu computador. A minha placa de vídeo é grandona, é uma GTX 1080 Ti, ela é grande. A fonte de 650 alimenta muito bem. Pô, Maurício, me falaram que um bom é uma fonte de 800, hoje em dia não precisa mais. A tendência é que os componentes consumam cada vez menos energia. Então a tecnologia está caminhando nessa pegada. Então as placas de vídeo do passado elas consumiam muito mais energia. Daí você precisava realmente de fontes de 850. Hoje não precisa mais. As placas de vídeo elas consomem muito menos. Inclusive essa placa de vídeo aqui ela é muito mais potente de uma outra que eu tinha no passado e ela tem menos pinos de energia, porque ela consome menos energia. Então não precisa você ficar colocando aí uma subestação dentro do teu computador, porque não precisa mais disso, tá? Outro assunto também ligado à placa de vídeo e à fonte é a dúvida que as pessoas têm com relação a colocar 2, 3 placas de vídeo no seu computador. Eles querem fazer SLI, querem fazer Crossfire. Aí me perguntam, Maurício, isso aí, o Lumion vai funcionar bem? Os jogos vão funcionar melhor? Enfim, cara, hoje eu não recomendo você fazer isso, comprar 2 placas de vídeo. Se for para trabalhar com arquitetura, tu vai estar jogando dinheiro fora, porque os programas de arquitetura ainda não dão suporte a múltiplas placas de vídeo. Os jogos, pouquíssimos jogos hoje dão suporte a SLI, a Crossfire. Então, para mim hoje, para quem trabalha com arquitetura, você ter 2 placas de vídeo, para mim, é ostentação, é um elefante branco que vai estar dentro da tua máquina. Então, é um procedimento que eu não recomendo. Então, se você for comprar 2 placas de vídeo, 3 placas de vídeo, ela não vai fazer diferença nenhuma, porque o Lumion e os outros programas hoje que de arquitetura vão usar apenas uma, tá? Aí nesse caso, se você for comprar uma fonte para elas aí, você vai ter que ir lá no teu vendedor e perguntar a ele qual seria uma fonte adequada para esse tipo de procedimento. Eu não posso te falar com propriedade porque eu não uso múltiplas placas de vídeos aqui. Eu tenho vários computadores, mas cada um tem uma placa de vídeo só. Então essas são as minhas recomendações com relação ao desktop. Se esse vídeo foi útil para você, já comenta aqui, dá o teu like. Seu comentário é importante. Se você também puder somar com informações aqui nos comentários, isso é sempre muito importante, tá? Principalmente você que tem um conhecimento mais avançado, pode colocar aqui, vai ser um grande prazer poder interagir aqui com você nos comentários. Vou te pedir também para me seguir lá no Instagram, conteúdo diário, dia a dia do nosso escritório. Então por hoje eu vou ficando por aqui. Fica com Deus, um grande abraço, valeu!